Sabe o que eu acho mais engraçado nessa história toda? As pessoas têm muito, mas muito receio de ousar serem verdadeiramente felizes. As pessoas têm, em sua imensa maioria, um pavor de começar a trilhar o seu próprio caminho, todo único. Até certo ponto, dá para compreender isso, né? Porque se você começar a fazer tudo, assumindo que você seja uma pessoa que realmente tem coisa já bonita dentro de você, como potencialidade a ser desperta nessa vida, né? Não você evoluir a partir de onde você está interiormente, mas você despertar o que você já está no atual momento, em todos os seus corpos. Então, quando a pessoa teme fazer isso, ela fica, né? Ela nunca chega no ponto que ela deveria chegar para começar a realmente continuar o seu caminho, se é o que vocês entendem o que eu quero dizer. Porque quando a pessoa reencarna nesse mundo, nesse planeta, para ser mais específico, ela fica embatumada na matéria. A família, a sociedade, as escolas, as igrejas, as pessoas, os vários gurus, um monte de pessoas vão influenciar essa pessoa para ela se cristalizar no seu devenir evolutivo. Ela vai se desenvolver organicamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas ela dificilmente conseguirá saber em que ponto ela estava. A não ser que a pessoa está ainda num nível muito, muito elementar, a não ser que ela esteja ainda, ela nem chegou num nível muito alto. Então, a média da sociedade é justamente o seu nível. Nesse caso, não é tanto problema. Agora, a questão que é realmente delicada, é uma grande batalha, são as vidas sofridas. São as pessoas que já atingiram um grau de percepção da realidade profunda, já desenvolveram várias potencialidades da sua alma. Quando reencarna, a pessoa fica embatumada aqui e o mundo faz uma pressão enorme para que a pessoa não passe a partir de determinado ponto. Mas a pessoa precisa fazer isso para voltar ao ponto do qual ela parou na vida anterior e começar realmente a dar os seus frutos espirituais para esse mundo. E para o ser mais evolvido, nas palavras de Ubaldi, isso se torna uma verdadeira guerra que o ser encontra contra o mundo. O ser acaba ficando em posição de contraposição ao mundo. Quer ele queira, quer ele não queira. Tem muita gente hoje em dia aí no YouTube falando por aí dessas questões de que uma pessoa realmente evoluída, uma pessoa mais consciente, ela está em paz com o mundo, ela tem uma vida muito boa e ela gosta de todos, vê todos como irmãos e blá blá blá. É preciso tomar um certo cuidado com esse tipo de observação. Por quê? Ao mesmo tempo que a pessoa está, de certa maneira, em paz consigo mesma e não vê, ela não se vê como superior ao outro, ela percebe que o outro veio da mesma fonte, está evoluindo, está no seu ritmo e blá blá blá. Tudo isso eu já sei muito bem. A questão é que você pode perguntar para esses sujeitos que falam esse tipo de coisa. Então eu vou colocar um tipo ogro, que vive no bar, bate na mulher, bate nos filhos, atropela outro, quer ficar aí tendo vários casos, indo nas zonas, leva a vida, puramente, a partir da perspectiva física, no nível mais elementar, guiado pelos instintos. Coloca essa então pessoa para conviver com esses e vamos ver como é que a pessoa lida. A pessoa com certeza vai ter uma postura que ela vai fugir desse tipo de pessoa, ela não vai concordar, ela vai usar de tudo possível, de todas as forças, recursos possíveis para ela ficar distante desse tipo de gente, mesmo porque não tem nem condição de ajudá-las dado a distância.
E a mesma coisa, né, colocar essa pessoa para um grupo, né, no qual ela não, não, não se sente bem, tudo mais, ela também não vai se comportar, se você olhar com o microscópio no detalhe, né, exatamente como ela está falando nos vídeos. Então é preciso ter um certo cuidado com isso. Eu não estou negando que uma pessoa que, né, eu estou passando por isso, né? Uma pessoa que atinge um maior grau de consciência da realidade, ela atinge um maior estado de paz, né? E fica mais tranquila e não fica tanto em cima dos outros. Mas isso não implica que a pessoa tenha que deixar de atuar no mundo. Isso não significa que, de fato, né, um monte de pessoa está fazendo coisa, né, de uma maneira que só está levando sofrimento ela mesma, né, e busca até atinge você, né, que está começando a perceber a realidade. Porque quem percebe a realidade mais a fundo percebe que gestos simples lá do outro lado do mundo afetam, né, o modo de sua vida, de uma maneira muito sutil, muito profunda. Então, no meu caso, por exemplo, né, eu venho sentindo um estado maior de paz, um estado de tranquilidade muito grande, mas eu não estou, né? Eu falo com pouquíssimas pessoas. Não é porque eu não quero, de forma alguma, me relacionar. É porque não existem condições para que essa relação se dê. É muito simples, né? E não é por causa, né? Eu posso tratar do assunto que for, né? A pessoa vem para mim e joga um assunto do interesse dela. Aí eu pego, dentro do possível eu faço esforço para aprofundar nesse assunto, para ter uma solução definitiva sobre aquela questão. Porque isso não é questão de gosto, de opinião. Os seres humanos querem resolver os problemas. Só que eles fingem que estão resolvendo o problema. Ou resolvem o problema apenas no plano mais baixo, né, o plano físico, sensório, e acham que resolveram. Né? Eu vejo muito disso lá nos ambientes de trabalho. Não resolve, que depois a coisa brota de outra forma, em outro ritmo, de outra maneira. E como as pessoas não têm consciência suficientemente alta para perceber, elas acham que é um outro tipo de problema que não está relacionado com o anterior. Entende? Então daí quem enxerga já essas coisas não pode deixar de ficar abismado de ver como as pessoas estão sofrendo, né? E ele, de certa maneira, não pode ajudar essa pessoa. Por quê? Porque você chega nos indivíduos, né? Mesmo que você costure muito bem com a realidade dele, mesmo que você se mostre aberto, mesmo que você entre no ambiente e fique lá, né, receptivo, mesmo que você emita constantemente quais são suas intenções, quais são seus projetos e tudo mais, a pessoa está tão enterrada, tão chumbada, né, enterrada como uma topeira nas coisas só, né, as mais sensórias, em taras intelectuais também, em ideologias, que a pessoa nunca vai perceber que esse ser está falando uma coisa que é muito mais de seu interesse do que do interesse do ser que está propagando isso. Né? A pessoa não percebe isso, porque ela não tem a sensibilidade suficientemente desenvolvida para conseguir ter essa percepção do que está sendo emitido, por melhor que você emita. Eu falo isso por experiência própria. Né? Então, né, nesse quesito, eu vou muito mais, né, assim, não que eu sigo, mas eu sinto muito mais sintonizado com a percepção, né, o discernimento do Mário Schroeder do que com o discernimento dessas várias pessoas aí que fazem esse tipo de discurso, que olha, se você está se espiritualizando, você tem que entender, né, que cada um tem seu caminho, o que é verdade, mas elas dão um peso maior do que o que deveria ser dado para essas questões.
Eu acho que aqui eu fechei o ponto, né, que eu queria falar. Eu queria sintetizar nisso. Essas questões que essas pessoas trazem, eu até posso colocar o canal dessas pessoas aqui para vocês acompanharem, né? E também eu coloco do Mário Schroeder, para vocês poderem fazer uma comparação, né? Que eu vou divulgando, né, as coisas. Esses tipos de pessoas, né, estão falando verdades muito profundas, o que é importante para muitas pessoas, né, para todos nós. Mas quando essas pessoas dão um peso maior para essas questões, esquecendo de que o outro lado da moeda também pode ser aprofundado, a questão do contraponto, a questão de você atuar no mundo, a questão de estarmos numa guerra espiritual, a questão de que as coisas não são tudo paz e amor, vai ser fácil, né? Vai chegar tudo, né? É só todo mundo ficar na sua tal e vai dar tudo certo. O fato dessas pessoas ignorarem essas outras questões, pelo fato dessas outras questões se tratadas de um ponto a partir de uma consciência pouco expandida, realmente levam a conflitos, né? A coisas não construtivas, mas o fato dessas pessoas não perceberem que esse outro extremo também tem que ser aprofundado, e ele é mais difícil de aprofundar do que o extremo que elas estão focando, acaba, a partir de um ponto, também sendo um desserviço à humanidade. Né? Todas essas coisas que eu estou colocando aqui estão tão na vanguarda, né? Estão tão à frente, que é muito difícil uma pessoa que vá ver esse vídeo consiga, né, assimilar em sua plenitude. A tendência vai ser a pessoa fazer um julgamento, né, e eu já imagino o que vai vir, né, a pessoa vai falar, não, veja, você não está entendendo, Leonardo, é que a coisa, né, é outra questão, não, que olha, você está indo contra a corrente, né, e tal, e blá blá blá, né. Mas a pessoa não entende que eu já assimilei essas coisas que essas pessoas falam. Eu compreendo isso. Mas eu ainda, né, apesar de tudo isso, eu sinto que tem algo mais profundo por trás dessa história toda. Por isso eu recomendo o Mário Schroeder para vocês verem. Mas é preciso assistir vários vídeos dele, em especial nos últimos 2, 3 anos, né, que nas fases iniciais dele, ele escorregou muito na casca da banana. Todos nós estamos numa fase de desenvolvimento. Eu mesmo, né? A visão que eu tenho hoje não é a mesma visão que eu tinha 2 anos atrás, 5 anos, 10 anos, mesmo 15. Mesmo que já dentro de mim já tivesse esse grau de evolução que eu estou manifestando hoje. Agora eu estou iniciando o trabalho para ir além do meu estado atual. Vejam como a coisa é complexa, exige elaboração de décadas. Isso é um estudo todo individual que vocês devem fazer. Cada um de nós deve fazer esse estudo individual. Isso é brilhantemente retratado no livro História de um Homem, do Pietro Baldi. É uma biografia espiritual. É a única biografia espiritual profunda e poderosa e verdadeiramente encantadora, né? Forte, né? Lógica, científica, poética, harmônica, que eu vi em vida. É uma coisa fantástica. Tanto que tem um trecho até que ele fala, essa história que eu estou contando é de um homem que se adiantou, tal, mas no futuro, né, no fundo, essa história é de todos os homens. Porque todos irão passar por essas coisas que eu passei. Do ponto de vista espiritual, certo, gente? Não é que todos nós teremos o mesmo caminho, faremos as mesmas coisas. Mas no nível interior, todas as nossas jornadas é a mesma jornada. Né? Se você tratar a coisa no nível substancial, não existe diferenciação. É isso que eu quero dizer também aqui. Né? Não que um tem um caminho, o outro tem o outro, tal. A pessoa destaca o aspecto das individualidades. Mas essas pessoas, elas esquecem o aspecto unitário.
elas esquecem o aspecto de que existe uma batalha. Sim, existe uma batalha de você tentar salvar a si mesmo, né? Evitar que você tenha que retroceder muito nessa escada e também evitar que os outros, né, tentem retroceder. Você busca ajudá-los a enxergar. Mas quem tem que fazer a coisa mesmo é cada um de nós. E esse aspecto, ele é muito importante, né? Então, nesse quesito, eu vejo que essas outras pessoas que falam isso estão esquecendo de algumas coisas. Elas ressaltam muito o aspecto subjetivo, né, da questão mais interna, interior. Mas elas esquecem da objetividade do mundo superior, que inclusive é a realidade de fato, né? O mundo físico é um mundo objetivo, né? É esse mundo objetivo na sua dimensão mais reduzida possível, mais reduzida e, portanto, mais limitada. Então, é preciso tomar cuidado também quanto a isso. Eu não falo isso, né, para as pessoas não seguirem essas pessoas, né? Eu falo isso para tomar cuidado que essas pessoas também não chegaram no ponto final, né? Eu não cheguei no ponto final, mas eu vou percebendo que eu estou enxergando mais a fundo do que essa galera aí que tem coisas boas. Eu até recomendo, né? Quem quiser, eu posso citar vários canais de pessoas interessantíssimas que inclusive têm muito em comum com o que eu sinto, mas que elas não conseguiram fechar, né? Oferecer um framework bem legal, né? E o Mário Schroeder está mais para frente nisso, né? O Trigueirinho também, que eu estou lendo muito, também fala coisas muito, muito interessantes para quem sabe ler em profundidade. Trigueirinho, né? Pode buscar na internet, você consegue encontrar vários livros dele gratuitos, né, para baixar em PDF. Se você digitar, se não me engano, e-book espíritas grátis, Trigueirinho, vai aparecer lá o link. Lembrando que, assim, ele não é propriamente espírita, né? Todas as doutrinas buscam enquadrar pessoas que vão muito além dela nas suas fileiras para tentar crescer, né, engrossar suas fileiras. O Trigueirinho, né, eu vejo muito mais sintonia entre as revelações dele e as revelações de sua voz, né, via Pietro Baldi. Então também é algo muito interessante, né? Ele fala disso tudo, né, do amor e tal, mas ele dá indícios de que existe algo a mais, né, de que não vai ser fácil, vai ter muita gente que não tem jeito e vai ser, infelizmente, não vai se perder para todo sempre, mas vai ter que passar por milênios e milênios em condições que a gente já passou para voltar depois a estar esse mesmo ponto que a gente está e ter a mesma oportunidade. Então, é preciso também tomar cuidado quanto a isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco, né, vou entrar mais a fundo nessas coisas que eu quero dizer. A gente se vê lá. Abraço fraterno a todos vocês.